elemento que direciona o desenvolvimento do espírito. É isso? Bom, se é ele que te controla aleatoriamente, você não usa a sua vontade. Você não controla, em grande medida, a sua própria existência dele. O que ele está colocando ali? O que a gente descobre agora com a ciência, olha como é novo. Depois ele faz uma retratação. Bom, mas esse pessoal lá do Oriente já sabe como modificar a estrutura cerebral há milhares de anos. O que vale aqui, sobretudo para a gente, é essa tomografia, que ele chama de RMF, que é a ressonância magnética funcional, que mostra o cérebro em funcionamento, daquele monge, que medita mais de 70 anos, então você imagina a capacidade dele de controlar esse cérebro, que a atividade sai daqui, dessa área, que funciona com negativismo, com preocupação, né, com todas as nossas mazelas existenciais, ele simplesmente desativa essa área, claro, não tem nenhum ponto aqui, e ativa vivamente essa área quando medita sobre compaixão. Olha que coisa interessante, que coisa bonita. É possível criar alguma relação entre compaixão e caridade? Ou melhor, é possível criar alguma distinção? Não é? Compaixão é caridade. Caridade é compaixão. E a gente aqui sabe o quanto a questão da caridade é importante para nós, no nosso processo evolutivo. Então, o que eles estão descobrindo e por que hoje a meditação está na moda? Está em tantos veículos de mídia. Toda semana sai matéria no jornal, na TV, alguma coisa. É o seguinte: nos últimos 10 anos, descobriu-se que o cérebro, ele sofre uma plasticidade. Um neurônio, uma vez morto, esse você perdeu, ele não vai se reconstituir mais. E no vídeo fala que o grande matador de neurônios é o estresse, por conta do hormônio chamado cortisol. Realmente, o cortisol mata o neurônio. Então, pessoas estressadas não vão só ter problemas de memória, vão ter vários problemas cerebrais: Alzheimer, Parkinson, demência precoce, envelhecimento precoce celular, N questões. Mas aí o que a ciência descobre? Que mesmo que você perca alguns neurônios, os outros, eles continuam criando ramificações. Então eles acabam suprindo a função daquele que morreu. Isso é o que a gente chama de neuroplasticidade cerebral. Ok? E é o que eles estão colocando no vídeo ali, o seguinte: bom, então eu posso ativar certas áreas e desativar outras, com o uso da minha vontade e dos processos meditativos. Sim, pode. E é isso que está mostrando aqui. Você imagine a intensidade de conexões neuronais nessa área quando esse monge medita sobre compaixão. Aqui vale uma questão psíquica, psicológica, do setting terapêutico, que eu lido todo dia, que é: nós temos padrões mentais de comportamentos e de pensamentos. Quantos de nós aqui, diante de determinados problemas, já pensa isso, pensa aquilo, culpa aquele outro? É o que eu chamo de caminhos mentais. É como uma avenida, você sempre vai para aquele lugar por ela. A gente não consegue fazer diferente. E grande aspecto do processo terapêutico é ajudar o paciente a criar outros caminhos. Entendendo? A ir para o mesmo lugar, mas fazendo um outro trajeto. Isso é neuroplasticidade cerebral. Isso é a gente criar modos de dar respostas diferentes para as mesmas dificuldades. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Você enfrentar uma pessoa difícil com essa área ativada desse jeito é muito diferente daquele que enfrenta uma pessoa difícil com essa área muito ativada. Concorda? Então é isso que está bem claro no vídeo. E o que ele está dizendo? Isso agora é comprovado cientificamente, é possível, é plausível. Eu posso ir lá e modificar isso. É esse o link que eu estou fazendo com o Reforma Íntima. Isso é Reforma Íntima. Isso é o que nos é pedido sempre. Fazer essa transformação. O sujeito tomar posse sobre o seu cérebro, sobre os seus pensamentos e a partir daí reconstruir o seu destino. Esse é
o processo de iluminação, que está naquelas religiões e filosofias, mas também está na nossa. Ok? Assim é dado o processo mediúnico, que também é permeado pela pineal. A pineal também é um receptor da mediunidade. Nós não podemos nos esquecer que essa capacidade captativa da pineal, das ondas eletromagnéticas, claro está que não é só das esferas celestiais, do Sol, Lua e etc. Agora sim eu vou falar sobre hipótese. A partir daqui eu falo sobre hipótese. Claro está que essa glândula tem uma referência com os processos mediúnicos, porque os nossos pensamentos são ondas eletromagnéticas. Todo pensamento é uma onda eletromagnética. Tanto assim que eu tenho certeza vários aqui já fizeram eletroencefalograma, a medida da atividade elétrica do cérebro. Então, se nós somos captadores dessas ondas eletromagnéticas pela pineal, nós também enviamos. E essa troca, essa interação é o que nós chamamos de mediunidade. É por isso que Kardec vai dizer que todo aquele que sente, em grau qualquer, a influência do espírito, dos espíritos, é por esse fato médico. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médicos. Essa influência, diga-se, pode ser de espírito para encarnado, espírito para espírito, encarnado para encarnado, e etc, ok? Porque nós estamos em constante interação. Aqui é possível a gente criar uma metáfora visual, imaginando que a gente está mergulhado no profundo de um oceano de ondas eletromagnéticas, de todo tipo, desde as esferas planetárias até aqueles espíritos que nos estão afim. E importante, essa troca, essa interferência é sempre dentro do padrão que nós mesmos emitimos. Então, uma influência espiritual, ela só soma uma onda a mais na nossa própria onda. Entenderam? E isso é captado e transmitido pela pineal. Então veja como aí a gente pode fazer essa dança do que aprendemos aqui hoje sobre pineal, sobre como a meditação ajuda nesse processo, nesse entendimento, nessa plasticidade cerebral, e agora que a gente chega a falar sobre mediunidade. Todo o processo mediúnico é permeado pela pineal. E é André Luiz quem vai dizer isso. Com todas as letras lá no Missionário da Luz, segundo capítulo A Epífise, que era o nome antigo que se dava à glândula pineal. Diz André Luiz: analisemos a pineal como a glândula da vida espiritual do homem. Mas claro que isso é impossível. A glândula da vida espiritual do homem. Claro, se nós nos atemos à primeira parte do seminário, vocês vão ver que a glândula espiritual, que ela está captando todas essas informações das esferas elétricas. Podemos entender isso como espiritual. E também, num pequeno plano, podemos entender essa troca mais horizontal entre nós, enquanto aqui, e nós, enquanto como os espíritos desencarnados. Segundo, é a glândula da vida mental. Também mostrei como ela é a glândula, porque ela faz esse gerenciamento e interação de todas as outras, e como ela coordena o nosso funcionamento corporal. O mais avançado laboratório de elementos químicos da criação terrestre, da criatura terrestre. Bonito aqui. Chico psicografa esse livro em 1943. Só vieram descobrir, Lerner só veio a descobrir a melatonina, o hormônio que a pineal produz, em 1958. E a capacidade de absorver, de sintonizar as ondas eletromagnéticas só foi descoberta em 1988. Então ele está falando de coisas muito antes. E isso é tão sério que o livro serviu de base para uma tese nos Estados Unidos comprovando como ele antecipa essas descobertas da ciência. Então está lá para quem quiser ver. André Luiz, Missionários da Luz, psicografado pelo Chico.
Ele continua. Quando lhe notava a singularidade do cérebro, aqui o André se debruça sobre a pineal de um médium enquanto ele estava dando comunicação. E ele aproxima a sua visão espiritual, entra no cérebro desse médium e ali vai perscrutar o funcionamento cerebral desse médium enquanto ele está no trabalho mediúnico. E olha o que o André Luiz vai dizer. Quando ele notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a pineal deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante, e em derredor seus raios formavam lótus de 1000 pétalas. Um lótus de 1000 pétalas. Obrigado, André Luiz, por nos ligarem às filosofias orientais e quebrarem qualquer tipo de preconceito. Obrigado, André Luiz. Uma lótus de 1000 pétalas, uma sahasrara, o último chakra, o chakra coronário, o chakra que quando abre nos conecta à espiritualidade maior. Ele está dizendo isso com todas as letras. E continua, segregando delicadas energias psíquicas. Eu disse que ela capta a informação eletromagnética e transforma em neuroquímica cerebral. Olha lá. Segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Na época que ele escreve isso, ninguém sabia disso. Repito, ele escreve 15 anos antes de se descobrir a melatonina. Olha lá o que ele está dizendo. Conserva ascendência em todo o sistema endócrino. É o grande maestro que faz essa sinfonia funcionar. Ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital que a ciência comum ainda não pôde identificar. Só iria identificar 40 anos depois. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Voltei à meditação, fizeram a ponte, entenderam que de meditação, plasticidade cerebral, focar em determinado ponto, mudar a estrutura do cérebro e a partir daí, assim mesmo. Isso só é possível a partir dessa vontade. Então, permanecer consciente sem se reconectar, ok, vamos lá. Mas um dia a gente vai, de uma maneira ou de outra, se conectar. É da lei. O desenvolvimento e a ascensão espiritual é da lei. Então, imagino eu que o André Luiz deve ter visto a pineal como nessa imagem de ressonância magnética, colocou um pontinho de luz lá para clarear. Olha que bonito isso para quem participa dos trabalhos mediúnicos, né? Imaginar, enquanto você está ali trabalhando, você está emitindo luz, radiando luz pela pineal. Veja se não é mesmo uma lótus de 1000 pétalas. E aqui de novo a imagem dos cristais de apatita, lembrando que ela faz essa captação e a transmissão por essas pequenas estruturas. Ok? Aqui, importante, sensível às irradiações eletromagnéticas, a pineal é captadora dos conteúdos mentais. Então, porque ela é sensível às ondas, ela é captadora dos conteúdos mentais. De quem que ele está falando? Espíritos desencarnados e de nós encarnados. Mantendo-nos em permanente ligação com todos aqueles que compartilham conosco a mesma faixa vibratória. É fato, você precisa sintonizar o rádio na faixa tal para você conseguir ouvir. Então, vou repetir, isso é muito importante. A gente só entra em conexão com aqueles que estão na mesma faixa vibratória. E isso é feito por ela. Tanto nos processos mediúnicos, quanto em qualquer outro intercâmbio de pensamentos, sentimentos e crenças. Isso determina o nosso psiquismo. Aquilo que cremos é aquilo que pensamos. E porque cremos e pensamos, agimos. E ao agir, construímos o nosso destino. Quando modificamos aquilo que cremos, pensamos diferentes, nos comportamos diferentes. E modificamos o nosso destino, construímos um destino diferente. Esse é o caminho. Difícil, dificílimo.
Aqui vale a seguinte mensagem: é necessário que nós aprendamos, e a meditação é uma das técnicas para isso, a nos lidarmos às outras interferências eletromagnéticas, a nos conectarmos em situações mais elevadas, a sairmos do lugar comum, não para baixo, mas para cima. Isso depende eminentemente de nós. Esse entendimento, a compreensão, o conhecimento devem servir de suporte para que nós possamos fazer isso. Não é fácil, nós somos tentados todos os dias, testados todos os dias, mas nós precisamos fazer isso para o nosso desenvolvimento espiritual e para a nossa preservação física, para manter um estado de saúde física equilibrado, como deu para perceber por tudo que eu tenho dito aqui. Não é fácil, e o próximo vídeo vai mostrar para vocês como isso é uma questão delicada. E eu quero que vocês percebam como o fato de você estar numa outra sinfonia, numa outra sintonia, pode te preservar de muitas coisas. Vai mostrar a diferença de sintonia de um para o outro.